No Rio Grande do Sul, tem uma poesia que lá pelas tantas chama-se A Morte de Pedro Ninguém. Diz assim: caramba, faz frio neste tal de mês de agosto. Esse mundo todo está virado, né? É 8 de julho e faz frio aqui pelo Rio Grande do Sul. Nesta poesia, A Morte de Pedro Ninguém, lá pelas tantas, o poeta diz: saudades, ora saudades. A saudade não tem tempo para chorar, Pedro Ninguém. Essa poesia conta a história de um velório que acontece na campanha. Pedro Ninguém é o morto. E ali se conta a história da vida vivida por este que é um peão, um homem da campanha. Um gaúcho, não este gaúcho elevado às ribaltas, né? Não é aquele gaúcho centauro, o gaúcho comum, o gaúcho a pé, o homem comum, o trabalhador. Pois vejam que nesse 8 de julho, lendo os jornais, agora é 5 e pouco da manhã, ontem já acompanhava com bastante atenção a eleição na França. Por quê? Porque na França havia uma possibilidade real, a partir da primeira volta das eleições, de que a extrema-direita, inclusive esta era a expectativa deles próprios, chegassem até a maioria absoluta no parlamento. E isto produziu um fenômeno mais ou menos parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. Pedro Ninguém, gaúcho, lá da fronteira, diria que o que aconteceu foi um cagaço. Ou seja, o campo democrático se viu tomado por um cagaço, por um senhor cagaço, e tratou de se juntar, mais ou menos como aconteceu aqui no Brasil. Se formou um campo democrático para rechaçar a extrema-direita, e assim aconteceu. A extrema-direita, que era a primeiríssima colocada na primeira volta eleitoral na França, chega em terceiro lugar, com um crescimento, reconheça-se, vertiginoso. E acaba ganhando na França a coalizão de esquerda. O partido do presidente fica em segundo lugar. O primeiro-ministro renuncia porque a França ela tem um sistema que é de um presidencialismo mitigado. O parlamento faz o primeiro-ministro. E agora começam as negociações para a formação do novo governo, que deverá ser um governo de esquerda, provavelmente aliado com o centro. Esta é a necessidade da humanidade nesta quadra histórica. Eu sempre digo, o grande desafio da esquerda no mundo é recuperar a direita, que se entregou na mão da extrema-direita. Vejam o que aconteceu aqui no Brasil nesse final de semana. Javier Milei e o Convescote conservador de extrema-direita fizeram o que fizeram. Quem quiser ler, que leia. É um negócio, o que essa extrema-direita faz é um negócio. O problema é que a direita não enxerga isso e se entregou na mão deles. No Brasil, a direita liberal clássica simplesmente está dizimada. Não tem representação. Em São Paulo, por exemplo, berço do PSDB, na Câmara de Vereadores de São Paulo, o PSDB simplesmente deixou de existir. Me digam de cabeça aí um nome de um parlamentar, de um líder político de relevância que esteja no PSDB. Terminou. E assim vai. Me digam uma referência de direita liberal que esteja no União Brasil,
que esteja no PP, se entregaram completamente ao bolsonarismo. Eu penso que o bolsonarismo não tem o mesmo estofo que tem a extrema-direita francesa, que é histórica, né? Flerta com o fascismo, com o nazismo, é um discurso racista, misógino, anti-imigração, anti-gente, anti-humanidade. Aqui, vamos combinar, até para sorte, eu acredito, as lideranças dessa extrema-direita bolsonarista é Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, e etc, etc, etc. Vamos deixar para lá, mas porque o que eu quero acentuar é esta reação da sociedade francesa à extrema-direita. Porque as pessoas estão vendo o que a extrema-direita é capaz de fazer. Fenômenos interessantíssimos aconteceram, como o engajamento de celebridades numa campanha aberta e declarada contra este grupo político que despreza a humanidade. No caso da França, despreza a própria formação francesa, que é uma formação de imigração. Junto com isso, na Inglaterra, os trabalhistas retornam ao poder. E anote-se o seguinte, quando se fala de esquerda, a gente não está falando de comunistas, de não sei o quê. Não, não. Não é disso que se está falando. Se está falando de um campo democrático, de um campo que defende simplesmente as possibilidades de realização das garantias, das franquias que a humanidade conquistou para si. Poder falar, poder transitar, poder ser o que se é. A extrema-direita não admite isso. E o grande desafio da humanidade, acreditem, está posto em novembro deste ano. A eleição nos Estados Unidos. A situação do Biden é uma situação muito difícil. Trump deve, pelos dados de hoje, ganhar essa eleição. E não se sabe sequer se Biden continuará sendo o candidato. E sendo outro candidato, todos os números mostram que seriam incapazes de vencer Trump. A pergunta que fica e a curiosidade que se estabelece é: será que na sociedade americana acontecerá algum tipo de movimento tipo o que aconteceu na França neste final de semana? Ou seja, a sociedade democrata, não no sentido do Partido Democrata, mas o campo democrático, será que vai impedir a volta deste cara que é um mentiroso contumaz, que é um vigarista contumaz, reconhecido assim pela justiça americana? Para encerrar, já que falei nas condenações do Trump pela justiça americana, o Covescote de extrema-direita aqui no Brasil tirou, reforçou, reafirmou como bandeira de luta, como eixo de ação, o ataque ao sistema judicial, igualzinho ao que Trump faz nos Estados Unidos. Portanto, mais um desafio, mais uma caminhada que, neste caso, acreditem, pelos padrões da sociedade americana, pelo lugar onde nasceu a Ku Klux Klan, pelo lugar onde o cara vai para um debate, mente e cresce na pesquisa. Acreditem, esses padrões não indicam que haverá uma reação no padrão francês. Mas, quando a democracia vence, quando o campo democrático vence, a gente precisa exaltar, a gente precisa conversar, a gente precisa difundir que isto aconteceu. Boa semana para todos.